Olá, eu sou Giovana Castro e esse é mais um Money Minds. Hoje eu vou conversar com Danilo Gliori, economista-chefe da Nomad, para bater um papo sobre a economia dos Estados Unidos e como ela pode afetar o Brasil. É um prazer, sou a Giovana. E muito obrigada mesmo, Danilo, pela oportunidade, de estar falando sobre o tema. Bom, eu queria começar voltando um pouco no tempo para falar um pouco sobre como a gente chegou exatamente nesse cenário agora de precisar de fazer cortes de juros e queria entender um pouco como os Estados Unidos chegou nesse patamar dessa inflação altíssima, o que acabou influenciando naquele momento, que já passou há um tempo, assim, a inflação já diminuiu agora, mas o que acabou afetando para chegar agora? Legal. Bom, acho que assim, vamos fazer essa volta no tempo rapidinho, com 2 passos na frente, atrás, e aí a gente dá um passo, dá um pouquinho mais de detalhe para chegar onde a gente está. Né? Acho que assim, o ponto de partida para a gente, olhar para o que está acontecendo agora, na verdade, é o pós-crise do subprime lá de 2008, 2009. Né? Depois daquilo, a gente teve, bom, gerou uma recessão global, impactou o mundo inteiro. O que a gente teve como resposta foi o oposto do que está acontecendo agora, né? O que acontece desde 22. Foi um excesso de liquidez, juros foram todos para zero, juros reais ficaram negativos, né, nas principais economias. E aí a economia demorou muito, estava demorando, na verdade, para reagir. Né? Então, os Estados Unidos começou um pouco melhor em algum momento, Europa com muita dificuldade, né? Logo depois do subprime teve crise de títulos soberanos, e a gente estava num mundo que assim estava esquecendo da inflação, né? Por mais que tivesse injeção de liquidez, né? Então surgiu o termo quantitative easing, né? A economia não respondia muito àquilo. Bom, a coisa muda completamente com a pandemia, né? Então não tem dúvidas de que o fenômeno que a gente está vivendo, né, de primeiro elevação da inflação, né, global, né, não foi só os Estados Unidos, foi aqui, foi na Europa, foi em todo lugar. A China talvez seja a grande exceção, a gente pode falar de China se tiver interesse em algum momento. E aí, na saída da pandemia, então vamos lá, né? A pandemia basicamente dá um choque enorme de oferta e de demanda. E no fundo, assim, já antecipando um pouco os detalhes que a gente pode percorrer, o choque simultâneo de oferta e de demanda complica a análise. Né? Então, o que aconteceu? Né? No primeiro momento, foram dois choques negativos. Quando você olha qualquer gráfico, né? aquele cliff que faz ali em março de 2020, era uma retração da oferta e retração da demanda. Rapidamente, né, em alguns meses depois, a demanda começa a voltar. Né? Primeiro, muito concentrado em bens, porque não dava para consumir serviços ainda, né? Demorou um tempo para abrir, para a gente vacinar e começar a circular novamente, mas aí, né, explodiu e-commerce, delivery, as pessoas começaram a consumir muito mais bens, porque não consumiam mais serviços, e a oferta demorou bastante está demorando até hoje, vamos dizer assim, para voltar ao normal. Então, no fundo, assim, o pós-pandemia, do ponto de vista econômico, se a gente for olhar de uma forma muito compacta, é a soma de um choque negativo na oferta, que a oferta começou, né, foi desorganizada, depois volta devagarzinho, com um choque positivo na demanda. E aí esse é o cenário, vamos dizer assim, que gerou a inflação global. Olhando um pouco para as análises, né, a gente fala assim, bom, teve até uma discussão, o que será que está de fato gerando essa inflação? Será que é a retração da oferta ou será que é a expansão da demanda? Então, muitos que falavam, eram contra a resposta que foi o aumento de juros, diziam, não, isso é uma coisa de oferta, então se é só oferta,
um choque negativo na oferta, a política monetária restritiva não ajuda. E aí, não, mas tinha as outras pessoas falando, não, mas tem demanda também na história. E, no fundo, hoje, acho que a visão dominante, com a qual me alinha, que foi uma combinação das duas coisas. Né? Então, a diferença é que o ajuste na demanda foi muito mais rápido do que na oferta. Né? E por isso que estamos vendo agora ex-post, né? Depois, assim, quando a gente chegou na última milha, para a gente já focar nos Estados Unidos, de que a política monetária funcionou muito bem. Né? Então, no fundo, assim, o fenômeno inflacionário que a gente viu agora, ele é totalmente vinculado com a pandemia, e a grande questão, né, e que, de certa forma, é a justificativa para os erros de previsão do ano passado, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o mundo que está emergindo da pandemia, ele é diferente. E a gente não sabe exatamente o quão diferente ele é, né, e como que as coisas vão evoluir depois que os ajustes, vamos dizer assim, transitórios começar a se acabarem, né, terminarem. Então, o que a gente viu essencialmente foi isso, né? Cadeias globais se desarticulando. No pós-pandemia, né, a dependência excessiva de China e Ásia, né, para o fornecimento de muitos bens essenciais, vamos dizer assim, está sendo questionada. Né? Então, tem todo um movimento tem alguns nomes, né? Reshoring, nearshoring, friendshoring, né? Mas, no fundo, são vários termos para indicar um caminho de desglobalização, entre aspas, né? Então, dá uma maior ênfase na relevância de produção local, o que em si é inflacionário, né? Porque não foi à toa que o mundo se organizou, né? Concentrando boa parte da produção manufatureira na China e na Ásia, né? Ali os custos são menores, as escalas podem ser maiores. Então, esse movimento em si já gera uma pressão inflacionária. Ainda no lado privado, né, você tem todo um rearranjo de mercado de trabalho, e aí também, dependendo do lugar, tem mais intensidade, mais adoção, mais ou menos adoção dos trabalhos remotos, né, das formas remotas de trabalho. Então, isso tem diversas implicações, não só no próprio mercado de trabalho, mas, por exemplo, no mercado imobiliário. Né? E, finalmente, como um terceiro fator que pode estar por trás é o aumento, vamos dizer assim, da participação do Estado, do governo, fornecendo, gastando mais do que gastava antes da pandemia. Né? Então, teve uma resposta fiscal muito forte na hora da crise, mas o que a gente está percebendo é que, passada a crise, está difícil. Claro, não estamos com a mesma injeção de recursos que aconteceu dentro da pandemia, durante a pandemia, mas está difícil voltar para patamares pré-pandêmicos. Né? Então, tudo isso para dizer que, assim, a gente está saindo da pandemia, a gente está vendo uma acomodação de consumo, mas tem coisas que mudaram e que, muito provavelmente, têm impactos no funcionamento da economia em geral e nas respostas que a economia dá às políticas monetária e fiscal em particular. Né? A frase curta para tudo isso que eu falei até agora é que essa nova realidade, ela basicamente aumentou a nossa ignorância sobre o funcionamento da economia. Né? E a maior prova disso foi o que aconteceu no ano passado. Então, assim, aí, inflação global. Né? Com mais ou menos agilidade, né? O Brasil foi um dos primeiros a reagir, os Estados Unidos demorou um pouco, inflação indo para níveis preocupantes, né? Nas grandes economias entre 6% e 8%, 10%, em algum momento até passou disso. Brasil chegou também a passar os 10% em algum momento. Resposta, política monetária. Até porque a política fiscal está com dificuldade de ajustar. Né? Então, sobe-se o juro em todos os lugares, e os Estados Unidos subiu até, né, o atual patamar, foram 11 subidas, basicamente de 0 até os 5,25 que a gente viu agora. E aí vem o grande erro. Né? Quer dizer, quando os Estados Unidos começam a subir os juros desse jeito,
economistas e analistas de mercado, né, com base no histórico pré-pandêmico, apostaram forte que a gente teria uma recessão não só nos Estados Unidos, mas global. E aí, durante um bom tempo, lá no início do ano passado, o que se falava era, olha, a questão não é se vamos ter uma recessão, é quando vamos ter uma recessão. Bom, aí a gente não viu essa recessão acontecer. Deixa eu pausar o meu Slack aqui, que senão eu vou ficar me distraindo aqui. Um segundinho. Sem problemas. O Slack é a maldição da vida moderna. Pause notifications. Então, a questão era, não é se vamos entrar numa recessão, mas quando vamos entrar numa recessão. Então, o racional era uma subida de juros com essa magnitude, nesse curto período de tempo, não vai ter jeito. Né? O custo do crédito vai aumentar, o custo do capital vai aumentar, a atratividade dos negócios privados vão diminuir relativo a investimentos em títulos públicos pagando esses juros mais altos. Né? Então, apertem os cintos, vem uma recessão por aí. No resto do mundo, quer dizer, olhando para as principais economias, a gente viu, de fato, uma desaceleração acontecendo, mas ainda, em grande parte do ano passado, não configurando uma recessão, mas a luzinha estava lá piscando, e a gente viu, falando principalmente da Europa, né? E a gente viu já em janeiro, quando saíram os indicadores de PIB do último dia do ano passado, que já tem uma recessão técnica aparecendo, mas as projeções para esse ano ainda não são de recessão, são de um crescimento fraquinho, mas ainda positivo. Nos Estados Unidos, né, por mais que tiveram alguns sinais, né, para usar o termo do FONC, de reequilíbrio de oferta e demanda de trabalho, no sentido de alguma desaceleração em curso, os números da economia são muito fortes. Amanhã sai o PIB, né? Acho que amanhã, do 4,3, tudo indica que vai ficar perto de uns 2,5%, 3%, sendo que teve trimestre que bateu 5%. Mercado de trabalho super apertado, com desemprego aí abaixo de 4%, né? E a inflação nesta última milha, então está todo mundo ansioso para ver o PCE amanhã, mas está ali teimosa, né? Então já reduziu muito, mas está ali teimosa. Então, nos Estados Unidos, então, estamos livres de uma recessão? Difícil dizer, né? Até porque temos errado nos últimos tempos e estamos operando aqui um farolzinho fraquinho e talvez não mais adequado, mas no momento a preocupação ainda é mais volta da inflação do que o início de uma recessão nos Estados Unidos. Na Europa, o tema da recessão já está bem, né, no centro das atenções, tem uma preocupação bem maior. Acho que de início seria isso. Se você quiser, eu continuo falando sobre política monetária e tudo mais, mas... eu tenho outras perguntas também, mas essa sobre a recessão você já me respondeu também, que era sobre isso, né, mesmo? Se a recessão já era um temor que tinha ficado no passado ou não, mas só para completar exatamente essa história, né? Ainda na linha da nossa ignorância do mundo pós-pandêmico, né? Qual que é a grande dificuldade? A gente sabe, né, pela história, que a política monetária ela não acontece, não tem um efeito imediato. Ela demora um tempo para impactar. Tipicamente, historicamente, já deveria ter impactado, mas pode ser que nessas novas condições ainda vá impactar, só que mais tardiamente. Então, por isso que não dá para descartar completamente, né, a hipótese de uma recessão nos Estados Unidos. Mas, hoje, né, com tudo que a gente viu em 2023 e até no início de 2024, a gente pode colocar nessa história até depois, em algum momento, todo o rally em torno das empresas de tecnologia na Bolsa, está difícil segurar a afirmação das autoridades que vencemos essa batalha. Eles estão sendo super cautelosos, mas o sentimento hoje é que
a batalha foi vencida, entre aspas. O que é vencer Sim. a batalha? Desinflacionar com muito pouco sacrifício em termos de atividade. E eu queria também tomar um pouco a ata do FONC, né, que eles lançaram recentemente, que teve também aquele temor por parte de alguns participantes de que se continuasse essa política restritiva por muito tempo, com os riscos, né, que isso poderia trazer para a economia. Queria saber se realmente é um risco, se é uma coisa que a gente tem que estar olhando, que tem que estar no radar, para ver se o Fed não vai errar, né, a mão na hora de cortar os juros, quando ele vai fazer ou não, se é um temor mesmo que está sendo previsto. Então, é um temor que vem se enfraquecendo ao longo das atas, vamos dizer assim. Né? Se você for olhar para as atas desde o começo do segundo semestre do ano passado, você vai ver que esse temor estava mais presente. Né? Esse era o grande desafio da calibragem da política monetária, ainda mais no caso do FONC, que tem um duplo mandato explícito, né, de inflação, controle baixa e emprego mais perto possível do pleno emprego, de não errar na mão. Né? Então, quando eles pararam de subir lá em julho, né, em agosto, foi a primeira manutenção, a história era essa. Bom, já botamos a política monetária num nível restritivo e agora vamos observar. Passaram o semestre inteiro observando, né, e aí foi isso. O mercado de trabalho surpreendendo o tempo todo, a inflação vindo para baixo, começou devagar, no final do ano, acelerou a queda. Né? Então, a preocupação com o mercado de trabalho foi se enfraquecendo. Mas manteve, vamos dizer assim, uma certa relevância até a última ata de dezembro. Nesta ata aqui de janeiro, ela não desaparece completamente, mas o tom é bem diferente. Né? Em que sentido? Primeiro, que a maioria dos. Né, isso aí foi um ou outro participante que ainda levantou essa questão. Segundo, uma mudança que foi explícita e comunicada, né, que foi feita, foi tirar da ata e do comunicado a preocupação com a situação do setor bancário. Né? Então, esse foi um tema forte, né, em 2023. Então, as apostas na recessão foram reforçadas várias vezes, quando ali no primeiro semestre do ano passado teve aquela estremecida nos bancos regionais, um Silicon Valley Bank e outros. Né? Aquilo foi superado, então, mas por conta daquela crise, esse tema ficou presente nas atas até dezembro. Em janeiro, eles tiraram isso. Né? Então, assim, o protocolo, vamos dizer assim, de explicitar a cautela do FONC, aliás, não só do FONC, mas particularmente do FONC, é falar, não, nós somos data dependent. Então, a gente tem que observar os dados o tempo todo, cada reunião vai olhar para o seu conjunto de dados e não vamos antecipar nada com mais de uma reunião pela frente. Né? Então, na última ata, eu acho que assim, além de tiraram essa coisa de setor bancário, tiraram a possibilidade explícita de subir taxa de juros mais. Né? Então, olha, que até então não tinham feito, né? Até dezembro deixavam aberto. Se precisar apertar mais, a gente vai. Em janeiro, eles falaram, não vamos apertar mais. O ciclo de alta foi esse. Agora, então, a questão é, quando a gente começa a afrouxar, reconheceram muito, né, a melhora no contexto durante o segundo semestre, e aí então deixaram, né, a expressão, não com essas palavras, mas basicamente falaram o seguinte: estamos na última milha. Né? Só que não sabemos como é que essa última milha vai ser. Vai uma estradinha tapetinho ou é uma estrada cheia de buraco, né, que a gente ainda vai demorar mais para percorrer a última milha. Então, no fundo, a preocupação maior e explícita da última ata não está nem tanto com a atividade, né? Está com a eventual demora para convergir, demora da inflação para convergir para os 2%, ou até a possibilidade de voltar a crescer. Eu acho que assim, o desastre, na verdade, na visão do FONC, mais de curto prazo, olhando para a última ata, seria um rebound, né? Uma volta da inflação. Se amanhã o PCE vier acelerando,
vai bagunçar as expectativas, né? Porque, em termos de expectativas, a gente já viu o quão sensível, né, o mercado está. Então, assim, algumas falas, né, dos participantes do FONC, mas algumas pequenas expressões ali na ata, né, deram uma sensação para o mercado de que, olha, o corte não só vai começar, como vai começar em março. E a gente entra ou fecha 2023 com 80% de probabilidade de corte em março, né, se você olha para aquela técnica de ver o que está acontecendo nos contratos futuros de juros. Isso derrete, vou até olhar para ver como é que está agora, derrete durante janeiro e, particularmente, vamos dizer, sepultado após a ata da reunião de janeiro. Eu estou abrindo aqui, ó, e hoje, então, entrou com 80%. Hoje, a chance, o mercado está colocando 2,5% de probabilidade para março. Então, março está fora do radar. E agora a questão, se você for olhar em termos de probabilidade, é se é junho ou julho, né? Então, as apostas todas migraram para o início do ano, um pedaço aí apostando em junho, outro pedaço apostando em julho, né? O cenário base é esse. Só que a gente pode apostar que a gente vai ter muita volatilidade se indicadores de inflação e desemprego começarem a mexer de uma maneira diferente. Sim, e queria falar também que eu acho interessante que quando teve o discurso do Paulo, né, falando sobre que não enxergava quase nenhuma probabilidade dos cortes acontecerem em março, que todos os índices mudaram na mesma hora, o mercado reagiu no mesmo instante com a fala dele. Esse dia eu acompanhei essa coisa das probabilidades assim, de meia em meia hora, né? Então, um dia antes da ata, estava em torno de mais ou menos 50%, 40 e poucos por cento. Já tinha caído de 80 para 40 e pouco. Aí sai a ata. Na hora que sai a ata, na verdade, aumentou um pouco a probabilidade. As pessoas olharam para a ata e falaram, não conseguiram entender direito. Quando o Paulo começa a falar, aumenta ainda mais, chega para 60 e pouco. Não sei se ele estava com um ponto eletrônico, mas assim, ele fez algo que ele nunca tinha feito antes, né? Ele falou assim, quase que ele chegou e falou assim, ó, pessoas, vocês não estão me entendendo, né? Vocês não estão lendo a ata direito. Não vai rolar em março. Ele não falou assim, ele falou assim, não, eu estou trabalhando com o meu cenário base, não é cortar em março. Quando ele falou isso, aí a coisa começou a derreter. E aí depois ainda vieram mais indicadores fortes, né? Então, assim, uma semana atrás estava em 6,5. Agora já está 2,5 antes do PCE de amanhã. E eu tenho uma dúvida sobre quando o Fed olha para o mercado de trabalho, o que exatamente ele está procurando para basear a política deles? Então, aí tem dois guias, né? Um é de fato, os balanços da taxa de desemprego, taxa de participação, anúncio de vagas ou pedidos de seguro-desemprego, que olha para o nível de atividade, vamos dizer assim, para o quanto da massa de trabalho, da força de trabalho, vai estar fora de emprego, né? Essa é uma coisa, esse é um guia, vamos dizer assim, um pouco mais médio, longo prazo. O outro é o monetário mesmo, que é salário, né? Então, olhar a pressão de salário, né? Se a gente olhar, então, assim, o desemprego sozinho também é uma variável que tem perdido um pouco a sua potência por conta de variações na taxa de participação. Essa é uma outra história pós-pandêmica, né? A taxa de participação ela deu uma caída na pós-pandemia. Esse é um fenômeno que o pessoal de economia do trabalho, de sociologia do trabalho, estão tentando entender, né? Quer dizer, aparentemente, as pessoas estão mais resistentes a aceitar qualquer trabalho. Nos Estados Unidos, principalmente, em outros lugares, talvez, mais localizados nas grandes cidades,
mas é um fenômeno. Então, você tem que olhar, vamos dizer assim, estoque de trabalho, que é basicamente taxa de desemprego e taxa de participação, fluxo de contratações e demissões, que é o payroll, né? E o lado monetário da história, que é salário. Então, o salário é o mais na veia em termos de risco inflacionário, porque os salários estão subindo, você pode ter uma inflação decorrente de custo, vamos dizer assim, de produção, né? Essencialmente, esse é o painel de indicadores que o Fed olha, né? Sim. Que o FONC olha. E acho que trazendo um pouco mais para o Brasil agora, eu queria entender também quais são os sentimentos que o Brasil tem quando olha e acompanha o Fed, tipo, por que isso importa para a gente, o que os investidores tomam como receio, ou quais são as expectativas dele para a política dos Estados Unidos, também se a gente tem que olhar outros países também, né, como a China, como que está assim nesse cenário? Tá, vamos lá. Então, assim, os Estados Unidos, começando com os Estados Unidos, sempre foi importante, né, para a economia brasileira, porque é um grande, né, vamos dizer assim, balizador do que acontece em qualquer lugar fora dos Estados Unidos. É a grande economia. Seja, então, por ser uma demandante de investimentos, então quem busca menos risco vai para lá, seja por ser também um ofertante de recursos, porque a gente sabe que o investimento estrangeiro, né, é muito importante, particularmente para a Bolsa, mas para o Brasil em particular, né? Então, quando você tem um aumento de juros básicos dos Estados Unidos, né, o impacto é geral, né? Não só no próprio Estados Unidos, porque não só fora dos Estados Unidos, melhor dizendo, como dentro do próprio Estados Unidos, né? Porque aí você passa a ter uma rentabilidade razoável, vamos dizer assim, no ativo de menos risco que existe, né? Ou livre de risco, como muitos podem falar, né? A gente pode discutir essa expressão no contexto atual, mas é isso, né? Então, bom, o dinheiro que vem, os recursos que vêm para o Brasil são, né, por construção, aquele pedaço mais arriscado. Claro, tem dentro do Brasil, né, opções mais e menos arriscadas, mas é sempre tratado, né, como dentro vamos dizer assim, dos chamados emerging markets, né? Então, se aumenta os juros lá fora, particularmente no ativo sem risco, o apetite por emerging markets diminui e a mesma coisa vale para o Brasil. Então, tem uma grande expectativa de que, quando começar a cair juros lá fora, vai ser muito bom para emerging markets e vai ser muito bom para o Brasil também, né? Dito isso, explica umas coisas que não são tão lineares, né? Porque se você pegasse até novembro, a Bolsa no Brasil estava perdendo de lavada do CDI, né? De repente, só a expectativa de que ia começar a cair os juros em março, né, gerou aquele rally que acho que a Bolsa subiu mais de 20%, né, no ano, e foi o melhor investimento de todos de 2023, né, por conta de uma expectativa de queda de juros que né, emergiu, né, nos últimos meses de 2023. Então, nesse momento, se ficar claro, agora está todo mundo com as barbas de molho, meio gato escaldado, mas se ficar muito claro que, de fato, os juros começam a vir para baixo em junho e julho, a gente deve começar a sentir impactos positivos no Brasil, sim. Isso olhando para o lado, né, externo. Agora, claro que, para a gente pensar em economia doméstica, não é só, por mais relevante que seja, né, a realidade externa, a gente tem a nossa realidade aqui também, que é importante olhar. Então, acho que 2023 tem uma história, né, muito clara de recuperação de credibilidade do governo, né? Teve uma história de perda de credibilidade rapidíssima no fim pós-eleitoral, né? Então, nos últimos meses de 22, no comecinho de 2023, foi instalada uma preocupação, vamos dizer assim, com as diretrizes macroeconômicas do governo, e isso foi desaparecendo ao longo de 2023, né? Você vai lembrar dos fatos, dos milestones, né? Teve a história
da meta fiscal, da meta de inflação primeiro, depois o arcabouço fiscal, aí depois vem a reforma tributária e, né, grande mérito aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o relacionamento e a visão do mercado, dos investidores com relação ao governo mudou da água para o vinho ao longo de 2023. E aí a gente entra em 2024 um pouco, não longe daquela situação de início de 2022, mas de final de 2022 e início de 2023, mas 24 começou um pouco, vamos dizer assim, turbulento, né, particularmente nas relações entre governo e Congresso. Mas, novamente, a gente vê, né, um esforço grande, capitaneado aí pelo Ministério da Fazenda, de não perder esse bom relacionamento com o Congresso. Então, tem uma visão, né, para usar o termo que o mercado gosta, uma visão construtiva em relação à economia brasileira, né, nesse ano. Né? Seja porque os juros dos Estados Unidos vão começar a cair na metade do ano, ou em algum momento, seja porque até onde se enxerga, pelo menos em 24, tudo indica que o governo vai fazer um esforço para manter um bom relacionamento com o Congresso e não vai abandonar o arcabouço fiscal. Né? As preocupações com o Brasil são olhando um pouco mais para frente. Né? Muda o presidente do Banco Central, acho que no final desse ano, e depois, em algum momento, começa aí as pressões para a próxima eleição. China é uma grande interrogação e uma grande preocupação. Né? Eu tive alguns eventos aí de bancos grandes de começo desse ano, e uma das grandes preocupações que aparece assim, nos painéis de gestoras de recursos, dos próprios bancos, economistas e gestores em geral, é a China. Né? Então, a China tem aquela história, você tem dois fenômenos acontecendo, que são interligados. Um é uma desaceleração, né, que tudo indica é uma coisa estrutural, é um ciclo. Né? Então, depois daquele crescimento, né, simbolizado pelo dragão, de que chegou perto de 10% e depois ficou lá acima de 5% durante um tempão, tudo indica já estamos vendo uma desaceleração do crescimento chinês e de uma forma que a gente não enxerga uma inversão disso no curto prazo. Tem uma questão demográfica, tem uma questão de desglobalização por trás também, né? E tem uma coisa também de fadiga, de o quanto que eles conseguem manter um crescimento na velocidade das últimas décadas. Então, essa é uma tendência de queda, mas sem, né, nessa lente, sem disrupções. O segundo é o imbróglio imobiliário, né, e a situação fiscal regional. Então, aí, como a gente tem muito pouco dado, a preocupação é potencializada. Né? Mas a história aqui, né, assim, os caras pisaram no acelerador da construção civil muito forte, né, construindo cidades inteiras e incentivando a população a tomar financiamento para adquirir suas casas próprias. Isso passou do limite e algumas empresas grandes já ou quebraram ou estão com dificuldades. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas tem um potencial grande, né, de que outras empresas do setor imobiliário quebrem, e isso em si já seria um grande choque negativo na economia chinesa, e, para piorar, eventualmente você pode ter uma contaminação de setor financeiro. Né? Então, tem uma crise imobiliária associada a uma crise bancária. A esperança é que a crise não seja tão grande assim, e dois, é que o governo chinês possa ter fôlego, né, e calibre para, eventualmente, assumir grande parte do prejuízo, botar dinheiro para manter a economia funcionando e amortecer, vamos dizer assim, os impactos indiretos e secundários de uma eventual crise imobiliária e bancária. Né? Mas está todo mundo preocupado com a China hoje. É um dos grandes fatores de risco para, eventualmente, gerar a esperada recessão, né, na Europa ou até nos Estados Unidos.
Mas ainda não é assim, preocupação sem grandes certezas, muito mais uma incerteza do que uma certeza de que o inverno está chegando do lado da China. Para o Brasil, né, eu acho que a gente está até mais preocupado com o fator número 1 do que o fator número 2, né, porque a gente é um grande exportador para a China, né, então commodities tem um cenário um pouco mais fraco, para pensando aí de médio prazo, por conta dessa tendência de desaceleração estrutural na China, né? E também a China é uma grande investidora aqui no Brasil, então tem aí uma preocupação mais com isso, olhando para a China. Certinho. E acho que pensando em outro assunto que também está muito à tona nos noticiários agora, né, que são as eleições dos Estados Unidos. Queria, assim, pensar que o Fed ele foi criado, né, para ser meio que um órgão que não se deixa ser influenciado, né, pelas políticas no curto prazo envolvendo as eleições, para ser mais pensando no longo prazo no que fazer pelo país no futuro. Mas até onde as eleições influenciam a política do Fed e se as eleições geram algum impacto na economia brasileira, se já tem algum pensamento sobre isso? Olha, tem visões para diferentes formas para isso, né? Para pensar no impacto das eleições. Eu acho que a gente tem que separar, assim, tem três coisas nesse quebra-cabeça. Um é eleições em geral, né? Então, em que medida um pacote de políticas públicas nos Estados Unidos com uma cor diferente podem ou não impactar a economia. Dois, essa eleição acontecendo nesse contexto econômico pós-pandêmico, em que a gente tem uma questão fiscal para endereçar, né? E três, você ter uma figura controversa como o Trump, né, liderando aí a corrida. Então, essa eleição é uma eleição particularmente relevante para as narrativas, vamos dizer assim, que acabam norteando as decisões de investimento. Como é que eu vejo? Eu acho que, assim, eleição não tem impacto nenhum, né? Começando pela a primeira pergunta, acho que, assim, é muito dizer que a eleição não tem impacto nenhum, mas uma eleição nos Estados Unidos, se você olhar o trabalho dos cientistas políticos que mapeiam isso ao longo da história, não tem, de um tempo para cá, particularmente, de Segunda Guerra para cá, particularmente, não tem, as eleições em si, a troca, né, de democrata para republicano ou vice-versa, não tem tido um enorme impacto, um impacto significativo na dinâmica dos mercados, né, da economia como um todo. Então, por mais que possa haver sempre um temor de algum governo fazer uma coisa muito diferente em relação às regras do jogo de mercado e econômico, não é o que tem acontecido, né? Então, assim, num contexto mais conceitual de impacto de eleição, acho que assim, sempre tem um impacto, pode ter uma ou outra política que faça um pouco mais de preço, mas normalmente não é o caso. Pós-pandemia, no contexto pós-pandêmico, a gente tem essa questão fiscal, que é uma coisa bastante preocupante. Basta olhar, né, em 2023, os títulos soberanos dos Estados Unidos tiveram downgrade de agências de risco, então isso em si já é muito inusitado. Isso tem muito a ver, então, com uma situação fiscal que vem se deteriorando nos Estados Unidos desde antes da pandemia, né, e acelerou muito durante a pandemia e agora está lá numa situação em que a visão de quem olha mais de perto o cenário político americano dizem que nem republicano, nem democrata estão querendo ou têm o apetite de mexer nessa deterioração fiscal, de entrar num processo de reforma fiscal no curto prazo, né? Por quê? Porque uma parte grande dessa deterioração, vamos dizer assim, do aumento das despesas do governo, tem a ver com demandas sociais, né? Então, tem toda uma discussão que já vem de algum tempo, né, sobre o aumento da desigualdade nos Estados Unidos, o aumento da pobreza nos Estados Unidos, as dificuldades particulares com o sistema de saúde
né? E é uma população que também envelhece, então tem uma base de gastos sociais que não existiam, que passaram a existir, que é muito difícil mexer, né? Segunda frente, que é outro capítulo aqui do nosso cenário, né? Tensões geopolíticas, seja para diretamente apoiar situações de guerra, né? Então, Rússia e Ucrânia de um lado, o conflito do Oriente Médio do outro, seja por as chamadas novas políticas industriais, que tem a ver com aquele processo de desglobalização, o reshoring, né? Então, que também exigiriam recursos que não estavam sendo carreados para esse tipo de política. Então, você tem uma situação que assim, o fiscal provavelmente não vai ser saneado, a gente não vai ter uma questão de reforma fiscal que mude muito esse cenário atual, e aí isso gera uma outra questão, que é o nível da taxa neutra de juros. Então, assim, tudo que eu falei, na verdade, é para falar, olha, você tem o resultado da eleição em si, eu acho que ainda não está sendo visto como algo muito determinante. Mas, claro, né, a gente sabe que a postura do Trump é uma postura menos globalista, né, e o Biden é mais globalista, vamos dizer assim. Mas o quanto que eles vão ter autonomia para fazer jogo muito diferente, eu acho que é limitado. A terceira coisa da pressão fiscal, que aí sim a gente pode ter uma diferença, que é mudança climática, né? Despesas com mudança climática. 2023 foi o primeiro ano que eu assisti economistas em posições de relevância, então autoridades ou economistas de grandes instituições financeiras, né? Ou empresários também de grande porte, reconhecendo que mudança climática entrou no radar para valer. Enquanto ainda, em que medida ainda é só discurso, a gente não sabe, mas a gente já está vendo, né, coisas muito diferentes. Essa é uma área que eu acompanho também por conta da minha atividade acadêmica há muito tempo, e então, de fato, presidentes de Banco Central, ministros da Fazenda, economistas-chefes de grandes instituições financeiras, os próprios grandes empresários, membros de governo diversos, falando explicitamente sobre essa agenda, eu diria que 2023 foi o ano que marcou isso. E aí tem gasto público envolvido nessa história também, que dificulta, então, o reajuste fiscal. Então, assim, o bottom line de eleição, para mim, eu acho que a grande discussão vai ser a discussão fiscal, e não vejo grandes diferenças nas posturas dos candidatos nesse momento. Certinho. Essas eram as perguntas que eu tinha selecionado, que eu já tinha preparado. Queria saber se você tem mais algum ponto que você quer destacar, que acabou faltando. Achei mais alguns minutinhos também. Legal. Eu acho que a gente cobriu essencialmente tudo. Tem duas coisas que eu acho que a gente falou muito rápido. Acho que uma é a situação geopolítica, né? Então, quando você, de novo, ouve, por exemplo, o Ilan, né, presidente do BID, o Ilan Goldfein, falando, ele fala, olha, quando a gente pensa em contexto geopolítico, tem o lado bélico, que é, né, um esgarçamento da situação institucional, mas tem um capítulo que a gente ainda está só no começo, que é a relação Estados Unidos-China, né? Então, o que significa isso? A gente ainda vai ver, mas está muito presente. E o Ilan, na cadeira de presidente do BID, ele falou, isso é o meu assunto diário, é lidar com essa tensão entre China e Estados Unidos, em jeitos bem específicos, do tipo, Estados Unidos pressionando para que o BID não tenha relacionamento com a China para atrair investimento chinês na América Latina, né? Então, essa tensão, os contornos dessa tensão podem gerar impactos no cenário econômico, e a gente ainda não, mesmo que não tenha o temido conflito, a invasão de Taiwan, né, que vira e mexe um ou outro cientista político chama a atenção. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que a gente ainda vai ter muita surpresa, e aí está no centro da política monetária, a gente conversou um pouco, são essas mudanças de mercado de trabalho mesmo, né?
Eu acho que a gente ainda não consegue enxergar com clareza, porque é um processo muito recente, né? Mas já tem trabalhos interessantes explorando isso. Se você tiver curiosidade em algum momento, tem um professor de Stanford que chama Nick Bloom, e ele tem estudado bastante os impactos de efeito, os impactos do trabalho remoto, que se conecta com outras, né, outras atividades. Então, outras dimensões também, pessoas mais jovens, pessoas mais escolarizadas ou menos escolarizadas. Tem um monte de dinâmica aí que talvez comece a mexer, né, no funcionamento da economia, e a gente está só no começo. Conectando para eu acabar. E aí a última história, o último capítulo é toda essa euforia com as empresas de tecnologia, né? Então, acho que essa é algo que também vinha ganhando momento ao longo de 2023, mas foi nesse início do ano, com as discussões em torno dos resultados, né, das magas, né, das magníficas. Principalmente com a NVIDIA agora, recentemente também. NVIDIA sendo a grande estrela do momento, que tem aí uma questão de produtividade, né, por trás, de melhora da produtividade, que pode gerar também desdobramentos econômicos, não só nos Estados Unidos, mas mundo afora. Então, é isso. Queria agradecer. Nossa, acho que foi uma conversa muito boa que vai render uma boa matéria também. E queria agradecer pelo seu tempo e pelas respostas também. Muito obrigada, Daniel. Legal, Giovana. Sempre um prazer. Dando a gente aí, estou à disposição. E assim vamos encerrando o nosso Money Minds. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e continue acompanhando o site para se manter informado. Até a próxima.